Gênesis capítulo 12. E mantendo a sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns textos de Gênesis, só para chegar a um determinado propósito. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse momento. Muita atenção mesmo. Gênesis capítulo 12. À medida em que eu for lendo esses textos propostos, eu vou explicando alguma coisa e a gente vai para outros textos até chegar no texto que eu quero. Então é por isso que eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta e eu quero que a gente acompanhe na leitura da história que eu quero contar lendo esses textos. Antes de começar a ler, só explicar basicamente que nós estamos numa série de mensagens sobre idolatria. Temos caminhado sobre alguns textos da palavra e temos visto a definição de idolatria, a realidade da idolatria no coração das pessoas. Nos textos passados, nós vimos, por exemplo, a possibilidade de o nosso coração se envolver com outros amores, lá em Jeremias capítulo 2, com outros interesses, com outros elementos que ocupam o nosso coração, de tal maneira que o nosso coração faz desses elementos o principal, faz desses elementos o elemento que dá estabilidade, traz segurança, traz conforto, traz bem-estar, e esses elementos não são necessariamente o Deus da Escritura. Quando a gente pega qualquer coisa no âmbito da criação e o nosso coração e ocupa o lugar do nosso coração, ou no nosso coração, que é e deve ser o lugar de Deus em nossa vida, fazemos dessas coisas um ídolo, um Deus com D minúsculo. E vivemos por esse ídolo, sacrificamos por esse ídolo, nutrimos esse ídolo. Isso é idolatria. E nós vimos que tudo é potencial para ser um ídolo. Um filho, um relacionamento, dinheiro, bens materiais, orgulho, relacionamentos, tudo no âmbito da criação é um potencial ídolo que é fabricado de dentro para fora, do coração para um comportamento. Então essa é a definição de idolatria, que foge, e o propósito é esse, que foge daquele significado que dávamos antes para a idolatria. Qual era o significado? Quem era o idólatra para nós, para o nosso entendimento? Era apenas o católico, era apenas o budista, era apenas o politeísta que se prostrava diante de um Deus ou de uma imagem esculpida. Quando na verdade a idolatria está mais perto do que a gente imagina. Ela é fabricada pelo nosso próprio coração. E a gente já viu isso em muitos textos da Bíblia. Mas hoje eu quero caminhar com Abraão, para mostrar que até mesmo em Abraão, Deus agiu na vida dele, para que ele tivesse uma percepção do seu coração, para que detectasse se havia ídolo no seu coração, e se houvesse ídolo, destituísse os ídolos, para colocar o seu coração plenamente diante de Deus. Mas vamos para a história de Abraão. No capítulo 12 está escrito, acompanhe comigo. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, preste atenção nisso.
75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sara, ou Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Preste atenção no que está acontecendo aqui em primeiro lugar. Abrão tinha uma vida, tinha uma família estabelecida. Abrão era o primogênito de sua família, o que significava que havia muita responsabilidade para ele, principalmente em relação ao seu clã. Mas Deus, com um propósito eterno de fazer com que uma nação surgisse a partir de um homem, Deus escolhe Abrão e faz uma convocação para Abrão. E qual é essa convocação? A convocação de abrir mão de tudo que ele tinha, para que saísse da sua terra, dos seus pais, da sua parentela, deixasse todas as coisas e fosse para um outro lugar. Que lugar é esse? Um lugar que ele não sabia qual era, mas que Deus no caminho lhe mostraria. Então, preste atenção. Qual é o teor da convocação de Deus em relação a Abraão, ou Abrão? Era que Abrão, que estava com 75 anos de idade, saísse do seu ambiente, onde tinha conquistado todas as coisas, abrisse mão de todas elas, e fosse para um lugar para que a partir dele, uma nova realidade de nação nascesse. Mas o fato é que Abrão não tinha filhos com Sara, porque Sarai era estéril. Abrão já tinha 75 anos de idade. E é provável que havia uma expectativa no coração de Abrão e de sua esposa de ter filhos, para que o clã não fosse minado, para que o clã progredisse. Mas só que ele não tinha filhos. E aí Deus aparece para Abraão lhe prometendo algumas coisas. E a principal delas é que uma nação seria gerada a partir de Abraão. Mas para que uma nação fosse gerada a partir de Abraão, uma coisa deveria acontecer. Óbvia. Qual era essa coisa? Um filho. Abrão e Sarai tinha que ter um filho. Então, qual a promessa de Deus, ou que Abrão entendeu, que Deus lhe concedeu naquele momento, quando lhe convoca para sair de um lugar, para ir para um outro lugar? Qual é o entendimento de Abrão? Deus vai me dar um filho. E a partir desse filho, uma nação abundante vai ser gerada. Amém? Os irmãos compreenderam isso aqui no capítulo 12? Esse é o teor da promessa de Deus para com Abraão. Agora caminhemos lá para o versículo 14 do capítulo 13. Abraão se submete a Deus. O texto lá do capítulo 12 diz que Abraão saiu da sua terra, obedeceu a Deus, foi numa peregrinação com algumas coisas que tinha e com sua família, para que ele fosse o canal desse plano de Deus. No caminho, olha só o que Deus fala para Abraão. Versículo 14. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência. Em outras palavras, eu estou reafirmando a você que aquilo que eu disse no momento em que te convoquei para sair é algo que ainda tenho para você. Eu lhe darei um filho. Versículo 16. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes.
levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei a você. Então olha só o que está acontecendo. Abrão sai obedientemente a Deus e passa por alguns perrengues no caminho. E aí Deus o tempo inteiro, diante do desânimo de Abraão, diante das circunstâncias em que Abraão passa, e ele constantemente vai reafirmando que a promessa que ele fez é uma promessa que ainda vai se cumprir. É uma promessa que está nos planos dele, para o tempo dele. E que Abraão não deveria se esquecer disso. Que Abraão tinha que caminhar baseado nisso. Na promessa de Deus. E não apenas na promessa de Deus, mas na fidelidade de Deus e na santidade de Deus em prometer e cumprir. Esse é o teor do texto. Pula para o capítulo 15. Versículo 1. Só para a gente acompanhar em sequência o que está acontecendo. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: que acontecimentos? De uma guerra que Abraão passou e quase morria. Que acontecimentos? De situações em que Abraão e Sarai passaram, em que quase ele também morria, por mão do faraó. Versículo 1 do capítulo 15, Deus novamente reafirma a Abraão a promessa, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Aí olha só o ânimo de Abraão no versículo 2. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-la. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Aí no versículo 6 diz: Abraão creu no Senhor e lhe foi atribuído para justiça. Em outras palavras, Abraão já estava desanimado na caminhada, e ele já estava recorrendo a um escravo, ao filho dele, nascido de escrava, para que aquele menino, Eliezer Damasceno, fosse o filho da herança. O que Abraão tinha em vista era: qual é, ou quem continuará aquilo que eu deixei? Para quem deixarei aquilo que construí como legado? Porque isso era atribuído a quem? Ao primogênito. Preste atenção no raciocínio. Era atribuído ao primogênito. E Abraão até então não estava com esse primogênito nascido de Sara, mas já tinha um filho nascido da escrava, Eliezer, ou Eliezer Damasceno. E aí diante de Deus ele diz: Senhor, o filho que eu tenho só é esse, porque o Senhor ainda não me deu filho. No versículo 13 diz assim: então o Senhor lhe disse: fique sabendo, capítulo 15, versículo 13. Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice, e na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. O que Deus está dizendo é: eu já estou vendo o que vai acontecer com uma parte da nação que foi gerada a partir de você. Então, Abraão, creia no que eu estou dizendo. Eu vejo não apenas o passado, nem o presente, mas o futuro, porque eu sou Deus. O que Deus está dizendo para Abraão é: se eu prometi, eu cumprirei. Então descanse. Descanse. Então, meus irmãos, preste atenção nisso.
o tempo inteiro, desde a promessa feita. E mais, antes mesmo da promessa feita, o coração de Abraão tinha um propósito. Qual era o propósito do coração de Abraão? Um filho. Um filho. Deus sempre reafirmando a promessa. Deus sempre causando um levantar de ânimo no coração de Abraão e dizendo: calma, Abraão, eu estou aqui e eu vou lhe dar esse filho. Calma, Abraão. E aí, meus irmãos, lá no capítulo 18 de Gênesis, olha só o que acontece. Versículo 10. Certamente um deles, um dos anjos que estavam ali diante de Sara e Abraão, depois de muito tempo, disse para eles: certamente voltarei a você daqui a 1 ano. E Sara, a sua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Ou seja, a promessa, ou o cumprimento da promessa estava mais perto do que nunca. Mais próximo do que nunca. Agora vamos lá para o capítulo 21. E o texto vai dizer que o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Versículo 5. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Preste atenção antes da gente pular para um outro texto, o texto final. Com quantos anos Abraão tinha quando ele foi chamado, convocado por Deus, para que ele seguisse em obediência e a partir dele gerasse uma grande nação? 75 anos. Foram 25 anos de espera, de expectativa gerada em relação a ter um filho, de expectativa gerada em relação que esse filho nascesse da relação entre ele e Sara. 25 anos, não apenas de expectativa, mas 25 anos, às vezes de tentar dar um jeitinho para que isso se concretizasse. Se você lê em textos anteriores, a própria Sara oferece a uma escrava dela para dizer o seguinte: ó, Deus não vai dar filhos para a gente, então é melhor a gente dar um jeitinho brasileiro. Existia um jeitinho brasileiro lá em Israel, nessa época. Um jeitinho brasileiro, e vamos ajudar a Deus. O que nós vamos fazer? Eu sou estéril, você está velho. Então vamos colocar a escrava aqui, e aí você tem esse filho da promessa, esse filho herdeiro, através dela. E Abraão consentiu e teve um filho, mas Deus diz para ele: nananina, não, Abraão, não é esse, é através de Sara. E no capítulo 21 diz que Deus cumpriu a sua promessa e um filho lhe nasceu. Mas, meus irmãos, no capítulo 22, acontece aquilo que ninguém queria que acontecesse. Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Talvez ele tenha respondido todo alegre: eis-me aqui, Senhor, já estou com filho. Aí Deus continuou: pegue o seu filho,
seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus escravos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai! Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Aí no versículo 16, olha o que Deus diz para Abraão, ou através do anjo: porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Amém? Meus irmãos, o ponto que eu quero trazer nessa noite, depois de ter lido essa quase Gênesis inteiro para vocês sobre Abraão, é: havia uma possibilidade de Abraão ter nutrido no seu coração apenas um foco, um filho. Havia no coração de Abraão a possibilidade de ter feito de Deus um ídolo. E de ter feito do objetivo final, não a vontade de Deus, não Deus em si mesmo, mas o filho que Deus daria. Preste atenção nisso. Às vezes a gente se aproxima de Deus não por quem Deus é. Às vezes o nosso coração se aproxima de Deus por aquilo que Ele promete para nós. Às vezes a gente faz aquilo que Deus promete para nós um ídolo. Às vezes a gente faz daquilo que Deus nos concede um ídolo. Quando aquilo ganha o nosso coração, quando aquilo é a razão da nossa vida, quando aquilo é o sentido real do nosso caminhar. E aí Deus, percebendo que poderia existir no coração de Abraão um ídolo chamado Isaque, Deus põe Abraão à prova e diz: eu quero ver se de fato você adora a mim. Eu quero ver se de fato toda a obediência, todos os 25 anos de caminhada, eu quero ver que se o fato de Isaque ter nascido e ser o único filho, o filho da promessa, o herdeiro, o primogênito, eu quero ver se o fato de Isaque ter nascido, que Isaque ganhou o trono do seu coração. E aí o que Deus faz? Eu quero que você oferte Isaque a mim. Eu quero que você ofereça Isaque em sacrifício para mim, para mostrar que o centro do seu coração não é Isaque. Para mostrar que o centro do seu coração não é um filho, mas sou eu.
E aí eu me coloquei no lugar de Abraão naquele momento e disse, e pensei comigo, Senhor, que coisa dura tu pediste. Porque imagine aí, meus irmãos, olha só Abraão, depois de 25 anos, com 100 anos, Abraão tem um filho. Foi um milagre isso ter acontecido, mas ele tem um filho, e ele cuida do filho, e ele vê o filho crescer. E ele olha para o filho, de acordo com toda a perspectiva dos judeus, ou dos antigos naquele contexto, olhava para o primogênito, e entendia que agora sim eu vou morrer em paz, porque há alguém que vai dar continuidade ao nosso clã, à nossa família. Agora eu vou morrer em paz, porque agora existe alguém que é da minha linhagem, sangue do meu sangue, que vai continuar a obra que comecei. Quanta esperança Abraão poderia ter colocado em Isaac. Quanta energia Abraão pôde ter colocado na esperança em Isaac. Aí Deus olha para toda aquela situação e Deus, aparentemente, mas não é, toma uma atitude cruel. Eu quero que você ofereça esse filho para mim. E você sabe o que aconteceu? O texto diz que Abraão, na manhã seguinte, levantou-se de madrugada com seu filho, e ele subiu um dos montes na região de Moriá. E ele subiu com fogo, ele subiu com faca, ele subiu com lenha, ele subiu com sacrifício. É como se Abraão estivesse dizendo, Senhor, é difícil fazer isso. Senhor, é complicado fazer isso, mas eu sei até aqui que a razão pela qual existo não é pelo meu filho, não é pela promessa, não é pela nação, não é pela bênção, não é pela proteção, não é pelas riquezas que o Senhor tem me dado até agora, não é pelos recursos, não é porque o Senhor, ou aprove ao Senhor me chamar, não, é porque o Senhor é o Senhor de tudo. E eu vou, eu dou, eu entrego. Aí Abraão faz isso, meus irmãos. E Abraão, ele diz assim o tempo inteiro, é Deus quem proverá, porque Abraão tinha os seus olhos não em Isaac, Abraão tinha os seus olhos em Deus. É Deus que proverá, foi Deus que me deu, é difícil para mim, mas eu abro mão, porque Deus é o centro do meu coração. E a pergunta que não quer calar para nós é, quais têm sido os seus Isaques? O que tem sido o seu Isaac? O que tem sido o seu Isaac? Porque nessa noite o que Deus fala para mim e para você é, eu quero que você sacrifique o seu Isaac. Não é que você vai pegar o menino e levar para o monte pescoço com lenha, fogo e matar o bichinho. Não, não é isso. O que Deus está pedindo é que você sacrifique aquilo que você dá mais importância, aquilo que ocupa o lugar do seu coração, aquilo que pode ser um Deus, um ídolo. O que Deus está falando é, eu não quero o outro como centro da sua vida, nenhum afeto, nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de aversão, nenhum tipo de ressentimento, nenhum tipo de orgulho, nada daquilo que pode ocupar o centro do seu coração pode ser um Deus para você. E eu não quero isso, porque eu quero ser o centro da sua vida. Então suba o Moriá e sacrifique Isaac. Tem coisas, meus irmãos, que é difícil abrir mão. Tem coisas que é difícil quando a gente compara assim, não, o que Deus quer para mim é isso, mas o que eu quero é isso. Aí Deus olha para a gente e diz assim, meu filho, eu sou o Senhor e eu quero ser o centro da sua vida. Então, abra mão. Abra mão. Põe em segundo lugar, porque o primeiro lugar é meu. Não existem vários tronos no nosso coração, existe só um. Ou é de Deus, ou é dos ídolos. Ou é de Deus, ou você colocou um tanto de coisa assentado no seu coração. Você mesmo é o ídolo mor, o dinheiro,
os bens, o status, relacionamentos, sentimentos, a pessoa que você acredita que sem ela você não vive, o filho que você acredita que se acontecer alguma coisa você morre. O que é o seu Isaac? Você está percebendo que até mesmo a própria bênção específica e prometida de Deus pode se tornar um ídolo? Até mesmo a bênção específica de Deus, como o filho, pode se reverter ou se converter num ídolo. Aí Deus diz assim para a gente: não concordo e eu não quero, porque eu tenho que ter o primeiro lugar no seu coração. Eu tenho que ter o primeiro lugar no seu coração. Então o que é o seu Isaac? Porque o que Deus pede para nós é que nós sacrifiquemos o Isaac. Nós peguemos todas as tralhas de um sacrifício e subamos o monte, para que lá ofertemos diante de Deus, como que dizendo: Senhor, o dono do meu coração não é outro senão o Senhor. O dono do meu coração não são os dons que o Senhor me deu. O dono do meu coração não é o ministério que o Senhor me deu. O dono do meu coração não é a denominação a qual eu pertenço. O dono do meu coração não é o meu relacionamento, que inclusive sou codependente. O dono do meu coração é Deus. O dono do meu coração não é a empresa que o Senhor me deu e eu preciso fazer jeitinhos para poder mantê-la. Não, o dono do meu coração é Deus e eu vou caminhar segundo a tua palavra, quebrando a empresa ou não, porque quem me sustenta é o Senhor. Quem me sustenta é o Senhor. Deus é o Deus e deve ser o Deus do nosso coração. Mas para finalizar, olha só o que acontece no texto. Quando Abraão sobe com o sacrifício, Abraão, ele só leva um elemento para o sacrifício. Quem foi esse elemento? O próprio Isaac, o próprio filho. Ele não levou um substituto, ele não quis dar um jeitinho e falou assim: eu vou levar também aqui na costela um carneirinho, vai que Deus se arrepende de pedir Isaac, e aí eu coloco o carneirinho no lugar. Ele não leva nada, mas ele diz o quê? Deus proverá. Porque ele entende, e isso aqui é uma compreensão sobre essa questão da idolatria. Nós não apenas precisamos destruir os nossos ídolos. Nós não precisamos apenas sacrificar os nossos ídolos e destroná-lo do nosso coração. Nós precisamos fazer uma outra coisa: substituí-lo por Jesus Cristo. Nós precisamos substituir em nosso coração qualquer coisa que tenta ganhá-lo por uma pessoa só e o seu sacrifício, Jesus. E o texto diz que Deus providenciaria para si o cordeiro para o holocausto. E justamente isso acontece. No momento em que Abraão estende a mão e pega a faca para sacrificar o filho, Deus entra em cena e diz: ei, Abraão, calma, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu sei, agora está à vista, agora está evidente que o seu coração me pertence, Abraão. Abraão poderia falar da boca para fora: não, Senhor, o meu filho é teu e o meu coração é teu. Mas para Deus não basta. Para Deus tem que ter palavra e tem que ter atitude, evidências claras. Evidências claras. E a evidência clara de Abraão foi ter subido o monte com tanto de peso, e o texto vai dizer aqui que em mais ou menos uns 3 dias ele faz isso. Mas ele demonstra na atitude que aquilo que estava no seu coração se concretizasse, ou se concretizou. O coração era realmente de Deus. E aí no momento em que ele faz isso, o versículo 13 diz que Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso,
pelos chifres entre os arbustos. E aí Abraão entendeu, pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Você sabe o que isso nos mostra, meus irmãos? Que no lugar dos Isaques que nós nutrimos como um ídolo, porque quando nós atribuímos valor essencial a qualquer coisa, e eu quero chamar isso de Isaque nessa noite, por conta do texto, nós fazemos dele um ídolo, e nós desprezamos Deus, ignoramos Deus, relevamos Deus, e colocamos Deus em segundo, terceiro e quarto lugar. Mas Deus nos chama para que coloquemos Isaque no sacrifício, ou no altar, para que ele seja sacrificado, para que o nosso coração seja exposto como pertencente somente a Deus. E aí nesse momento, você sabe o que vai acontecer com a gente? A gente vai experimentar a satisfação que só Jesus pode proporcionar. O contentamento que só Jesus pode dar. Aí a gente vai entender que a gente não pode ter nada, que pode faltar dinheiro no nosso bolso e a gente está ali andando corretamente por conta da glória de Deus, mas só que nós estamos usufruindo daquilo que é melhor e que muita gente que tem dinheiro não tem, a presença do próprio Deus. Paulo lá na prisão, ele poderia se queixar, poderia fazer qualquer outra coisa, mas sabe o que ele faz? Ele ora ao Senhor, e ele adora ao Senhor, e ele tem a satisfação na alma, porque poderia lhe faltar tantas coisas. Inclusive era injusto o fato de ele estar preso, por causa da propagação do Evangelho, mas ele ora, ele adora, porque sabe que o rei do seu coração não era outro, senão o próprio Cristo. E se ele tinha Cristo dentro do coração, e Cristo era o centro da sua vida, para que se lamentar com a escassez? Para que se lamentar com a falta? Para que se lamentar com, às vezes, a falta do reconhecimento, a falta do elogio, a falta do eu te amo, a falta do abraço de alguém, a falta do suprimento da carência afetiva, que às vezes acontece no relacionamento? Meus irmãos, o que nós temos supre todo o vazio da nossa alma. E o que nós temos é um só: Jesus Cristo, o substituto para qualquer ídolo. Quando o ídolo entra no nosso coração, ainda existe um vazio enorme lá dentro. E é por isso que a gente vai buscando outros. Mas quando Jesus entra no nosso coração, tudo é preenchido. Tudo é satisfeito. Nós temos realmente contentamento nele. Qual é o seu Isaque? Queria que você fechasse seus olhos agora. Ah, pastor, eu não tenho Isaque nenhum. Você tem sim. Peça a Deus para você ver esse Isaque dentro do seu coração. Quem é o seu Isaque? O que é o seu Isaque? O que Deus lhe pede para fazer nessa noite é apenas abra mão. Deus não estava pedindo para não amar Isaque. Deus não estava pedindo agora para rejeitar o filho. Deus não estava fazendo nada disso. O que Deus estava fazendo é: coloque as coisas no lugar. Filho é filho. Deus é Deus. Filho é filho, Deus é Deus. Dinheiro é dinheiro, Deus é Deus. Relacionamento é relacionamento, Deus é Deus. Coloque Deus no lugar certo. E Deus tem que ser o central. Feche seus olhos.